Estamos de volta com a resposta. Sobre a sociedade colonial, está incorreta a seguinte informação. Letra D. O trabalho livre ocupava um papel estratégico no sistema produtivo da colônia. Agora, vamos nos mergulhar um pouquinho nas diferenças entre as colonizações do Brasil e principalmente da colonização do hemisfério norte, da América do Norte. Isso é um ponto importante que também está destacado na obra do Celso Furtado, que é Formação Econômica do Brasil. A colonização inglesa na América do Norte tem por duas características. Uma primeira, a gente pode colocar que é inclusive parecida com o que ocorreu nas colonizações da América Latina, dos países latino-americanos, que era baseada na monocultura do latifúndio, produção para exportação, trabalho escravo africano. E o que favoreceu essa colonização? Um excedente de mão de obra, que nós vamos ver de onde que veio, o pasto pecuarista, produção agrícola e expulsão de mão de obra, que também nós vamos olhar daqui a pouquinho de onde que veio. O avanço da colonização inglesa, ela tem ali um processo que tem a Virgínia em 1607, Carolina do Norte, Carolina do Sul em 1663, Geórgia em 1733. E essa colonização, ela vai seguir diferente, seja no Sul ou no Norte. No Sul, ela é semelhante à portuguesa, porque havia algumas especificidades geográficas e climáticas. A colonização, ela teve um olhar muito mais para a exploração do que para o povoamento, e exportação de tabaco, arroz, índigo e algodão para a Europa. Esse era o objetivo. E eram formadas por algumas colônias ao sul dos Estados Unidos. É importante olhar esse processo de colonização e como ele faz diferença e afeta a sociedade e a economia dos países e das regiões até a atualidade. Podemos olhar que essas colônias que foram baseadas em exploração, principalmente, elas hoje se encontram em um nível de desenvolvimento econômico e social abaixo do que outras regiões que tiveram um tipo de colonização de povoamento, pensando no crescimento da renda dos seus colônios com propriedades menores e mais distribuídas. Como, por exemplo, aconteceu na localizada ao norte, que teve a colônia de povoação, locais de moradias, pequenas propriedades com uso de mão de obra livre. Ou seja, a utilização de mão de obra livre desde já, ela molda todo um processo econômico e social de uma região, de determinado país. Ali você cria consumo, você cria possibilidades de consumo, as pessoas produzem para subsistência e fazem pequenas comercializações. A pessoa é utilizada como mão de obra livre e tem uma relação de assalariamento, que isso dá possibilidade de renda, e criar diferentes regiões, diferentes cidades daquelas que foram criadas no sul do país. E isso a gente pode olhar, e olhar bem esse impacto nas regiões, nos estados dos Estados Unidos atualmente. Aqui a gente pode olhar, para ficar um pouquinho mais claro, o mapa das 13 colônias dos Estados Unidos. Ao norte, aqui em vermelho, laranja, a gente pode ver as colônias que foram de povoamento, que hoje se encontram os estados economicamente mais abastados nos Estados Unidos. E ao sul, as colônias em verde, que foram colocadas em prática ali nessas colônias um modelo de colonização, de exploração e utilização de mão de obra escrava.
aqui a gente pode olhar também que essa colonização dos Estados Unidos inicialmente ficou na costa atlântica, com diferenças entre as suas produções e os seus tipos de colonização. E só depois, alguns anos mais tarde, é que vai haver a famosa marcha para o oeste, que é a colonização do território americano como um todo, e também houve uma dizimação muito grande dos indígenas em território norte-americano, coisa que é muito contada em filmes de faroestes. Podemos olhar todo esse processo. Outro filme importante, muitos filmes importantes que contam, né, do cinema hollywoodiano, esse processo de marcha para o oeste do território norte-americano. Havia, né, obviamente que esse processo ele não foi tão simples assim, então havia alguns problemas para essas novas colônias. Produção e exportação de mercadorias de interesse do mercado externo e dificuldade de encontrar produção para o mercado europeu em expansão. E todo esse processo de desenvolvimento das colônias americanas, elas vão estar ligadas a um processo que tem a ver com a colonização do Brasil pelos holandeses e, posteriormente, a colonização do que a gente conhece como as Antilhas. Tá? São ilhas ali no Atlântico. Tá? Uma pergunta muito importante para a gente compreender ali essa colonização inglesa na América do Norte é quais são os efeitos, né, se é possível perceber que a produção das novas colônias é também dedicada à agricultura tropical e quais são os efeitos disso. Havia uma concorrência entre as diferentes colônias portuguesas e inglesas por mão de obra escrava advinda da África, ou seja, essa concorrência para os colonos não eram tão interessantes assim, porque aumentavam, né, o custo da mão de obra, ou seja, o ser humano na escravidão, obviamente, ele era tratado como uma mercadoria a mais. Então, se os escravos eram muito requisitados por diferentes colônias e diferentes países, isso elevava o preço, os traficantes de escravos elevavam o preço. O desenvolvimento de grandes unidades agrícolas em detrimento de pequenas propriedades de produção, concentrando a renda dos setores. Ou seja, determinadas colonizações, né, por formas de produção que se baseavam na grande propriedade, isso ficava concentrada a renda, obviamente. Só alguns tinham acesso à propriedade e só alguns tinham acesso a controle de produção. Baixa nos preços internacionais devido à elevação de oferta. Demonstração da fragilidade do sistema de colonização em áreas tropicais e incerteza quanto aos novos investimentos de exploração. Ou seja, aquelas colônias que tinham como base a produção de produtos que já eram produzidos em colônias da América Espanhola, tiveram a concorrência. Isso fez aumentar a oferta dos produtos tropicais para a Europa e isso baixou o preço. Isso era um problema encontrado ali na efetivação da colonização inglesa da América do Norte. Efeitos para o Brasil. Quando houve o desenvolvimento da cana-de-açúcar, os holandeses eles vieram para o território brasileiro para também aprender sobre esse cultivo da cana-de-açúcar. A gente lembrou na aula passada que os holandeses eles tinham conhecimento no comércio na parte norte da Europa, eles tinham conhecimento na indústria de refinar o açúcar e eles também tinham um poderio econômico muito grande, financiavam.
eles não tinham o conhecimento do próprio cultivo da cana-de-açúcar e vieram para o Brasil, né? Uma parte do Brasil, do Nordeste brasileiro, né, tem características, chegou a ser colonizado pelos holandeses também. Nesse processo, houve a expulsão dos holandeses de território brasileiro, nas buscas e nas disputas comerciais e econômicas. Os holandeses, eles foram, né, colocar esse tipo de produção nas Antilhas, nas ilhas ali que a gente conhece do Atlântico. Nesse tipo de produção, é colocada em prática a grande propriedade, a exportação de produtos, né, como a cana-de-açúcar para a Europa e a utilização de mão de obra escrava. Só que era um processo que era diferente do início da colonização antilhana, que tinha um modo de produção de pequena propriedade, de produtos para a economia interna, para a subsistência, para a criação de renda. A ida da Holanda para essas localidades altera todo esse processo e altera todo o processo de formação social dessas ilhas. Então a gente conhece aquelas ilhas da Jamaica, Haiti, todas essas ilhas que tinham inicialmente um objetivo diferente, de colonização de pequena propriedade de mão de obra livre. Inclusive molda todo o processo social que a população ela tem, né, ela é africana ali naquelas regiões. Nesse processo, que não havia produção para a pequena propriedade, alguém teria que produzir para alimentar toda essa população que ali estava agora, que era com base na mão de obra africana. E quem realizará essa produção de atendimento e de oferta de produtos para esses países da colonização antilhana serão os Estados Unidos. As colônias do norte dos Estados Unidos, que já com um certo tipo de desenvolvimento, eles encontram uma demanda muito importante, que são nessas Antilhas. Então, além de produzir da pequena propriedade, com mão de obra assalariada, criando renda para eles mesmos, eles têm um plus na produção, que é a demanda nessas localidades. Isso explica muito o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos. Essa ida da produção açucareira que sai do Brasil para as Antilhas explica muito um processo econômico de desenvolvimento dos Estados Unidos. E quais são os efeitos disso tudo? Então, o reforço da produção açucareira, que torna as colônias economicamente viáveis, tentativa de criação de uma colônia de autossuficiência e melhores perspectivas de crescimento e desenvolvimento. Os negativos, que foram a diminuição da participação da população europeia nas Antilhas, tanto francesa quanto inglesa, crescimento da participação de mão de obra escrava africana, mudança de estratégia de colonização, de povoamento para exploração e exportação e necessidade de introdução de atividades manufatureiras nas ilhas. Isso tudo moldou um processo de desenvolvimento desses países das Antilhas que acabaram por se tornar muito parecidos com o desenvolvimento colonial da América Latina como um todo. Eles tinham um objetivo diferenciado, mas a grande produção, utilizando mão de obra escrava e de exploração do território, ela se sobressaiu. Vamos para uma interatividade. Assinale a alternativa correta em que consta a característica da colonização do norte do que hoje conhecemos como os Estados Unidos. Letra A, colonização de exploração. Letra B, grande propriedade. Letra C, colonização de povoamento. Letra D, trabalho escravo. Letra E, a principal característica produtiva era para o mercado externo. Voltamos já com a resposta.